Bem-vindos ao Lendo com Amorim, eu sou Matheus Amorim e a gente está de volta lendo esse clássico que é A Revolta de Atlas. Faz tempo, eu sei, que eu não consegui atualizar o canal, mas estamos voltando. A gente tinha parado lá na página 47, confesso que eu não me recordo muito bem da história, mas pelo que eu posso ver aqui, a gente tinha passado primeiro pelo Ed Willers, né? E aí teve o encontro do Ed Willers com o Ed Willers com o irmão da Dagny, que é o... eu esqueci o nome do personagem. É o Ed Willers. Aí temos o irmão da Dagny, que é o... eu não lembro no irmão, mas a gente vai ver aqui já já. A gente tem também a Dagny Taggart. Quem mais a gente tem aqui até então? A gente viu o trabalhador, né, que trabalhava ali na linha de trem. A gente viu o Hank Harden, que é o dono da Harden... é Metal Harden? Metal Harden é o nome do metal, né, mas não sei o nome da empresa dele. Indústrias Harden, será? Enfim, a gente vai retomar aqui a leitura e a gente vai relembrando, tá certo? Vamos lá, página 47. Estava ansioso por esse momento, pelo nosso retorno. Então vamos lá. Vamos continuar então. Não adianta lamentar que Henry não seja santo, mãe, disse Philip. Então, lembrei. A gente está aqui na sala de estar do Hank Harden, da casa da família dele, né? Tem aqui a Lillian, que é a esposa dele, tem a mãe dele, não sei se falou o nome dela, tem esse tal de Philip, que acho que é, não sei se é irmão dele ou se é primo, acho que deve ser irmão, não recordo, acho que é irmão dele. E aí tá tendo essa reunião familiar, né? Todo mundo tá criticando o Harden porque ele não fica em casa, porque ele só pensa no metal, porque ele só pensa em trabalhar, né? É um workaholic e pensa pouco na família. Pelo menos essa é a visão que a família dá a entender, né? Não sei se é de fato isso, mas essa é a visão que a família dá a entender. Então vamos lá, já contextualizou um pouco mais aqui, já clareou um pouco mais as ideias. Agora, vamos lá, quem tá falando aqui é a esposa dele, não lembro o nome dela, a hora que falar aqui a gente destaca. Vamos lá. Não adianta lamentar que Henry não seja santo, mãe, disse Philip. Não, quem disse foi o Philip, não é a esposa, é o Philip. Ele não estava destinado a isso. Não, Philip, você está errado, disse Lillian. Lillian, a esposa dele. Completamente errado. Henry tem tudo para ser um santo. Aí é que está o problema. O que querem de mim? Pensava Harden. Ele não pronunciou essas palavras. O que procuram nunca exigirá nada deles. Eles sim, é que queriam prendê-lo, lhe faziam exigências. E essas exigências pareciam ter a forma da afeição. Porém, uma afeição que lhe parecia mais difícil de suportar do que qualquer ódio. Ele desprezava as afeições imotivadas como desprezava os bens imerecidos. Eles diziam amá-lo por algum motivo e ignoravam todas as coisas pelas quais ele gostaria de ser amado. Então, é o amor pelo amor, né? No sentido de não há uma razão pela qual eles o amam, né? Eles falam que amam simplesmente porque seria indelicado, né, da parte deles dizer que não, ainda mais quando é o Hank Harden que banca todo mundo. Então, eles usam a palavra amor indiscriminadamente, né, e isso o irrita, assim como ele faz a analogia, né, assim como o dinheiro imerecido. Certo, vamos lá então. Seguindo. O pessoal, ele fala aqui, né, pelas coisas... cadê? Todas as coisas pelas quais ele gostaria de ser amado. E aí a gente pode conjecturar, né? Quais são essas coisas? Aparentemente o fato dele se esforçar bastante, né, para poder desenvolver lá a tecnologia do metal, talvez empregar muitas pessoas, acho que destacar assim de pronto, né? Acho que essas duas coisas. O esforço que ele aplica nos negócios dele e o sucesso que ele teve nesses negócios, né? Bem como o desenvolvimento, né? Ele expandiu o limite do conhecimento
através do metal dele, porque o metal dele não é qualquer um, tanto é que já tem aqui, né, já teve aqui, eu vou relembrando aqui, por isso que eu vou comentando, já teve aqui a introdução das indústrias, deixa eu ver se eu lembro o nome, do concorrente dele lá, que não entrega o metal para Taggart Transcontinental. É as indústrias do... Acho que não sei o nome da empresa, mas acho que é do Boyle, né? Acho que esse é o nome do personagem lá. Então tem essa outra empresa, quer dizer, ela não entrega o metal não tem a qualidade que o metal Harden tem. Então, através do metal dele, ele expandiu o limite do conhecimento. Ele desenvolveu um metal, uma liga de metal, que é muito melhor do que as outras, né? E aí a gente vai ver mais para frente que ele vai fazer isso novamente. Não vai ser a única e nem a primeira vez, na verdade, que ele faz isso. Então, talvez seja isso que ele gostaria de ter como objeto de amor, né? Poxa, vocês me amam nesse sentido. Eu gostaria muito que fosse dessa forma, mas não é. Né? Eles amam simplesmente porque amam. Seria até indiscreto da parte deles não dizer, né, que ama ele, porque é justamente ele que banca a família inteira. Vamos lá. E pareciam querer, pensava. Se não assim... Opa. Acho que eu vou pegar um... Acho que dá pra fazer com esse aqui. Ó. Vamos lá. Senão, como explicar as queixas constantes, essas acusações crescentes dirigidas contra sua indiferença? Porque o Eterno arde suspeita, como se estivessem sempre com medo de ser feridos. Ele jamais desejara feri-los, mas sempre sentia sua atitude defensiva, a expectativa mesclada de censura. Tudo o que ele dizia parecia magoá-los, independentemente das palavras ou atos. Quase como se estivessem agredidos pelo simples fato de ele existir. Não comece a pensar em loucuras, dizia para si mesmo com severidade, lutando para encarar o quebra-cabeça, com o melhor do seu senso de justiça. Não podia condená-los, sem compreender, mas não podia compreender. Interessante. Então, ele começa a conjecturar, né? Poxa, eles sempre me criticam, né? Por qualquer coisa que eu faça, por qualquer caminho que eu siga, eu sempre vou receber uma crítica. E aí ele mesmo já faz uma crítica assim, né? Poxa, eu tô tentando criticar eles, né? Tô criticando eles, mas eu também não tô vendo o lado deles, né? Eu não consigo entender o porquê eles fazem isso. Então como eu posso criticá-los, né? Mas de qualquer maneira, ele não consegue entender, né? Vamos lá. Gostava deles? Uma pergunta. Não, pensou. Desejara gostar, o que não era a mesma coisa. Desejara em nome de alguma potencialidade não definida que esperava encontrar em qualquer ser humano. Mas agora nada sentia por eles, nada a não ser o implacável zero da indiferença. Não havia sequer a lamentação de uma perda. Precisava de alguém como parte da sua vida? Pergunta. Sentia falta do que buscara e não tivera? Não, pensou. Nunca. Sim, reconheceu na juventude. Perdão, acho que eu li apressadamente aqui e não dei conta da pontuação. Vou retomar aqui o parágrafo. Ó. Sentia falta do que buscara e não tivera? Não, pensou. Nunca? Pergunta aqui, ó. Nunca? Sim, reconheceu, na juventude. E desde então, nunca mais. Seu cansaço parecia aumentar. Verificou que estava entediado. Tinha o dever de esconder tais sentimentos e se deixou ficar sentado, imóvel, lutando contra a vontade de ir dormir, que começava a se transformar numa sensação dolorosa. Então, quer dizer, ele não entendia porque as pessoas o criticavam, né? Dado que ele não era uma pessoa má, né? E as atitudes que ele fazia, que ele tinha, não eram más atitudes, né? Então ele não conseguia entender, conceber por que eles o criticavam tanto e por todas as coisas que ele fazia ou falava. Né? Então, e ele não sentia remorso, ele não sentia... ele não ficava nem bravo, né? Aparentemente, pelo que dá para destacar aqui, ele não ficava nem bravo com eles, simplesmente porque ele sentia o zero
o sentimento, né, que ele tinha para com aquelas pessoas era simplesmente da indiferença, né? E o pior, né? É a indiferença e ter que conviver. Porque uma coisa é você sentir indiferença por uma pessoa e simplesmente você não tá no mesmo ambiente ou então tá em outro local. Agora, você ser indiferente para com aquela pessoa, ter que conviver, ter que ficar no mesmo ambiente e ainda ter que ouvir aquela pessoa legitimamente, porque se você é criticado por falar alguma coisa, imagina se você ouvir o que a pessoa tem para dizer e não prestar atenção, né? A pessoa te fazer uma pergunta, por exemplo, e você evidenciar que não estava nem ouvindo o que ela falou, aí realmente vai ser a crítica vai ser elevada, né, a novos patamares, né? E ele tinha que ficar ali. Então você imagina o sentimento que ele tinha, né? De completo de completo tédio, né? Porque, poxa, tá num ambiente. Imagina, o homem tá no trabalho, ele vive dentro de um lugar com diversas informações o tempo todo, né? Então é metal líquido correndo numa caldeira. Qualquer erro, qualquer distração pode acontecer uma calamidade. Então você tem que estar todo momento atencioso, medindo, tem que estar todo momento falando com pessoas, gerenciando equipe. Então é um ambiente dinâmico. Aí você chega em casa e tem que ouvir as pessoas, não gosta delas. Aliás, para mais do que isso, né? Nem que não gosta. Não se importa com nenhuma delas e ter que responder legitimamente as perguntas, porque se não o fizer, ainda assim pode ser tratado como um pária, né? Porque, poxa, você nem escuta o que a gente está falando. Enfim, vamos lá. Seus olhos se fechavam quando sentiu 2 dedos úmidos e moles que o tocavam. Paul Larkin tinha puxado uma cadeira para perto dele e se debruçava, querendo uma conversa em particular. Não se importa, perdão, não me importa o que a indústria pense, Hank. O metal Harding é um grande produto. Um grande produto. Vai lhe dar uma fortuna, como tudo o que você toca. E aqui, nessa essa parte aqui, vai lhe dar uma fortuna, como tudo que você toca. Dá um ar de mágica, né? Pelo que eu me recordo, já descreveu aqui um pouquinho de como que se dá o processo de fundição. Não sei se deu, eu acho que não. Como que foi o desenvolvimento desse metal? Eu acho que ele vai lançar uma outra liga de metal e ali vai destacar um pouquinho como que é esse processo, né? Tipo assim, eu acho que até teve, viu? Pelo que eu me recordo aqui de cabeça, eu acho que até teve um pouquinho desse processo aqui, desse metal que ele tá lançando agora. Falou um pouquinho de como foi difícil, né? Das noites que ele virou sem dormir e tal, dos problemas que ele teve, dos percalços que ele teve. E aí quando ele, imagina a pessoa, né? Ele ouve assim, a pessoa tá achando que ele tá elogiando, né? Vai lhe dar uma fortuna como tudo que você toca, como se fosse uma mágica. Toquei, né? Foi bem sucedido. Sem se importar muito com a história, né? Sem se importar com o processo. Fala, poxa, a pessoa, ela entendeu, ou pelo menos me ouviu de alguma forma, teve a preocupação de entender pelo que eu passei, eu contei a história, ela absorveu aquilo e fala, poxa, foi muito complicado, parabéns, você conseguiu superar seus desafios. Não, né? Pelo que deu a entender aqui, ele nem sabe do processo, ele só viu o metal ser lançado e aí tá achando que ele tá fazendo um grande elogio, falando que vai lhe dar uma fortuna como tudo que você toca, como se fosse um passe de mágica. E a gente pode entender isso, porque você pode imaginar, né? Poxa, mas eu acho que ele deve levar numa boa, né? Ele deve gostar até disso, porque ele tá falando ali atrás, né, no trecho anterior, que ele não é reconhecido e tal. Mas ele não é reconhecido e o reconhecimento que ele espera, pelo menos é o que dá a entender aqui, não é o reconhecimento de parabéns, como você é grande, parabéns, como você é bem-sucedido. Não é esse reconhecimento. É o reconhecimento das coisas do cotidiano, das coisas, como posso dizer, que constroem o resultado, não o resultado per si, né? Das coisas que constroem o resultado. Porque quando ele vai tratar aqui, ele fala, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Ele desprezava as afeições imotivadas, como desprezava os bens imerecidos. Eles iam uma... Não é esse trecho. Cadê? Eles iam... Não. Eu não vou achar.
Eu acho que eu não vou conseguir achar. Mas enfim, pelo que a gente pôde ler até aqui, o que dá a entender é isso. Que ele não busca o reconhecimento pelo reconhecimento. Não é isso. É justamente entender e falar, poxa, de fato foi difícil. De fato foi complicado. Né? Compartilhar aquele momento de dificuldade que ele teve e reconhecer isso. Né? E observar, poxa, você batalhou dia a dia para que isso que você está vivenciando agora fosse possível. Então acho que é esse tipo de reconhecimento que ele gostaria, e não de simplesmente bater nas costas e falar, nossa, como que você toca vira ouro, como se fosse algo mágico, né? Enfim, vamos lá. Resposta do Harden é um grande é. Disse Harden, vai sim. Você vê que, né, se ele tivesse gostado de fato do elogio, acho que ele responderia de maneira mais efusiva, né, não com um simples e depois um vai sim. E aí, seguindo. Só espero que você não tenha problemas. Que problemas? Não sei. Do jeito que as coisas andam hoje, há pessoas que, como dizer, podem acontecer coisas. Nossa, pessoas que falam por enigmas, né? Meu Deus. Que problemas? O Hank aqui pergunta. Larkin estava encurvado, olhando para cima com os olhos mansos de pedinte. E o pedinte pediu. Vamos ver se ele vai pedir. Putz, esse livro é grande, cara. Tem que... Pra manusear aqui não é tarefa fácil, hein? Vamos lá. Sua figura pequena e rechonchuda sempre permanecera desprotegida e incompleta. Como se ele precisasse de uma concha para como se ele precisasse de uma concha para nela se recolher ao menor toque. Seus olhos ansiosos, seu sorriso perdido, desvalido, eram um substituto para a concha. O sorriso era capaz de desarmar as pessoas, como de um garoto à mercê de um universo incompreensível. Lark tinha 53 anos. Os seus relações públicas não são lá grande coisa, Hank, disse ele. Você sempre teve uma péssima imagem na imprensa. E daí? Você não é popular, Hank. Não tenho ouvido queixas dos meus clientes. Então, essa é a resposta do Hank para você não é popular e você não tem uma grande relações públicas. Meus clientes não estão reclamando de nada. Não é isso que eu me refiro. Você precisa conseguir um bom relações públicas. Ah, tá, entendi. Você precisa conseguir um bom relações públicas para vender a sua imagem ao público. Imagino que, fazendo a ligação aqui, né, do olhar de pedinte e da maneira que ele está colocando aqui, enfatizando que ele precisa de relações públicas e que ele tem uma péssima imagem, etc, etc. Pode ser que o garoto, o Larkin aqui, o garoto de 53 anos, né, esteja querendo vender o serviço de relações públicas. Vamos ver. Para quê? O que vendo é aço. Mas você não quer ter o público contra você. A opinião pública, você sabe, pode valer muito. Não creio que o público esteja contra mim. Nem acho que seria nenhuma tragédia se estivesse. Esse é engraçado, né? Eu vou repetir a frase. Não creio que o público esteja contra mim. Nem acho que seria nenhuma tragédia que estivesse. Ou seja, e por que ele não acha que não seria uma tragédia se o público não estivesse contra ele? E a resposta está aqui anteriormente, né? Cadê? O que eu vendo é o quê? O que eu vendo é aço. E antes disso, não tenho ouvido queixas dos meus clientes. Então, com essas duas frases, né? O que eu vendo é aço e não tenho ouvido queixa dos meus clientes, a gente pode resolver esse enigma, né? Porque por que ele vai se preocupar se o produto dele é bom e os clientes não estão reclamando? Por que ele precisa da opinião pública ao lado dele? E aí eu vou trabalhar no campo hipotético para não ser... para não ter represálias, né? Imagine um país onde tem uma logo verde e amarela, a bandeira, e você tem que trabalhar, ou você tem que, para ser muito bem sucedido nos altos meios, vamos dizer assim, né?
você tem que vender não o produto, ou não só o produto. Você tem que vender e negociar com favores e com negociatas escusas, vamos colocar dessa forma. Nesse tipo de ambiente, você não vai estar muito preocupado com o seu produto, porque você tem que estar negociando de outra forma, né? Aquilo que você negocia é outra coisa. Dado que o que você negocia é outra coisa, você não tem tempo, ou então recursos sobrando para dar conta do teu produto, de melhorar o teu produto. Então, como você está se preocupando com negociatas, o seu produto fica de lado. Seu produto ficando de lado, ele vai ter uma qualidade pior, mas ele continua sendo aceito pela sociedade e consumido pela sociedade, porque como agora você negocia com favores, talvez o teu nicho de mercado ele seja um monopólio, né? Foi garantido a você um monopólio porque foi te dado, né, essa possibilidade, dado que você negocia com favores e não com a concorrência, né? Ou seja, você não precisa agradar o teu cliente, você não precisa fazer um produto melhor, um produto mais barato, um produto que tenha mais qualidade. Não. Dado que você negocia com talvez cargos, talvez com favores e tal, o produto ele vai ficar de escanteio, né? E aí sim você precisa se preocupar com a opinião pública. Por quê? Porque se você tem um produto que não tem uma qualidade tão boa, você vai precisar de um marketing muito bom para mostrar que aquele produto é bom sim, né? Ou então que o produto do concorrente não é tão bom não é tão bom como o seu, apesar do seu ser tão ruim, né? Ou então, talvez nem seja necessário, porque talvez não haja competidor, mas você precisa ainda assim fazer esse marketing para sair bem na fita, né? Independente da qualidade do produto, independente das críticas que o produto tenha, certo? Agora, num ambiente onde o que importa é a qualidade do produto, num ambiente onde o que importa é o que você faz e não aquilo que as pessoas vão dizer sobre você, né? Sobre o seu produto, etc, etc, aí sim a gente pode ter esse tipo de discurso. Ó, não tenho ouvido queixas dos meus clientes. O que eu vendo é aço. Ou seja, o que me importa é se a opinião pública está contra ou a favor. O que me importa é se o meu produto é bom. O que me importa é se eu estou fazendo as coisas da forma correta. O que me importa é se os meus clientes estão gostando do meu produto. E não se a opinião pública está do meu lado ou não. Certo? Seguindo aqui. Os jornais estão contra você. Eles têm tempo a perder. Eu não. A resposta dele. Não gosto disso, Henk. Isso não é bom. Isso o quê? O que eles escrevem a seu respeito? O que eles escrevem ao meu respeito? Aí pergunta devolve, né? A afirmativa que o Larkin faz na linha anterior é a pergunta que ele faz, que o Henk faz na linha inferior, né? Então, o que eles escrevem a meu respeito? Você sabe que você é intratável, que é cruel, que não ouve ninguém na administração de suas usinas, que só se interessa por fazer aço e dinheiro. Mas isso é o que realmente me interessa. Mas você não devia dizê-lo. Ou seja, não é nem que isso não é de fato aquilo que importa e o que as pessoas acham que importa, mas é que você tem que ser falso o suficiente para mentir a respeito, né? Você não deve dizer isso. Por que não? O que você quer dizer então? Sei lá, mas as suas usinas, reticências aqui, né? São minhas usinas, não são? São, mas você não devia dar tanta ênfase a esse fato. Você sabe como é. Perdão, perdi aqui. Você sabe como é hoje em dia. Acham você antissocial. Pouco me importa o que acham. Paul Larkin suspirou. Qual é o problema, Paul? O que você quer, aonde você quer chegar? Ora, não é nada. Nada em especial. A gente não sabe o que pode acontecer em tempos assim. É preciso ter cuidado. Harden riu sarcasticamente. Você não está se preocupando comigo, está? É que sou seu amigo, Hank. Sou seu amigo. Você sabe quanto o admiro. Larkin sempre fora um sujeito sem sorte. Nada do que ele fazia dava certo, nem dava totalmente errado. Era um homem de negócios, mas jamais conseguiria ficar por muito tempo numa mesma área de negócios.
No momento, tocava uma pequena manufatura de equipamentos de mineração. Durante anos, Larkin procurava Harden, sempre cheio de admiração. Vinha pedir conselhos, pedia empréstimos às vezes, porém não com muita frequência. Eram empréstimos pequenos, que ele sempre pagava, embora nem sempre em dia. A tônica geral do relacionamento parecia a necessidade de uma pessoa anêmica, que recebe uma espécie de transfusão restauradora por meio da simples visão de uma vitalidade extraordinariamente exuberante. Então, tratando aqui de como o Lurkin observava o Harden, né? E o que o Lurkin buscava no Harden. Não era só o dinheiro, né? Tanto é que ele enfatiza aqui que não era com frequência que ele pedia dinheiro e sempre pagava, apesar de demorar para pagar. Mas ele enfatiza que não era com frequência, porque não era só o dinheiro, né? Ou o dinheiro estava lá em terceiro lugar, né? Ele buscava realmente o que o Harden tinha de mais extraordinário, nas próprias palavras da autora aqui, né? Observando os esforços de Larkin, Harden sentia-se como se estivesse uma formiga se debatendo sob o peso de um fósforo. Tão difícil para ele, tão fácil para mim, pensou Harden. Era por isso que ele dava ao outro seus conselhos, sua atenção e às vezes um interesse paciente, sempre que podia. Sou seu amigo, Hank. Harden olhou para ele com uma expressão interrogativa. Larkin desviou a vista como se lutasse com algo que se passava em sua mente. Finalmente, decidiu perguntar. Que tal é o seu representante em Washington? Acho que é bom. Você precisa estar seguro quanto a isso. É importante. Ele olhava para Harden e repetia com insistência, como quem se livra de uma dívida mortal. Hank, é importante. Não duvido. E aí o Larkin continua. Foi por isso que vim até aqui. Alguma coisa especial ligada a isso? Larkin pensou um pouco e achou que já tinha cumprido seu dever. Não, respondeu. O assunto desagradava a Harden. Sabia que precisava ter alguém encarregado de lhe dar cobertura quando os problemas da legislação todos os industriais tinham. Mas esse era um aspecto da vida dos negócios a que ele jamais tinha dado muita importância. Não se convencia muito bem de que a coisa fosse realmente necessária. Algo em tudo aquilo o desgostava. Em parte náusea, em parte tédio, e ele sempre se interrompia quando tentava pensar no assunto. O problema, Paul, disse ele, pensando em voz alta, é que os homens dessa área são os nojentos. Larkin desviou a vista. É a vida, sabe? Não consigo entender. Por que tem que ser assim? O que há de errado com o mundo? Larkin deu de ombros, melancolicamente. Por que fazer esse tipo de perguntas? São inúteis. Qual a profundeza do mar? Ou qual a altura do céu? Quem é John Galt? E aí a gente finaliza a página de número 49. Vamos lá? Página 50 agora. Vamos começar. Vamos lá. Harden se enrijeceu na cadeira. Não há motivo para se sentir-se assim. Levantou-se. O cansaço tinha desaparecido enquanto falava de seus negócios. Sentiu ressurgir uma espécie de revolta, uma necessidade de resgatar e desafiadoramente reafirmar sua visão de mundo. Aqueles sentimentos que experimentara enquanto caminhava ainda há pouco, de volta para casa, e que agora pareciam de algum modo ameaçados. Deu umas passadas pela sala, enquanto sua energia aos poucos voltava. Olhou para sua família. Eram crianças infelizes. É engraçado, né? Porque ele não está tratando de alguma criança em específico. Ele está tratando todas as pessoas, né? Os adultos que estavam naquela sala como crianças, né? Eram crianças infelizes. Desorientadas, todos eles, incluindo sua mãe. E era tolice ficar ressentido com a fragilidade deles, que nascia de suas carências, não de qualquer malícia. Ele é que devia se obrigar a entendê-los, uma vez que tinha tanto a dar, uma vez que eles jamais poderiam experimentar sua sensação de poder, alegre e sem limites. Olhou para eles na sala. Sua mãe e Philip estavam engalfinhados em uma discussão qualquer.
mas notou que não estavam realmente empolgados como pareciam. Estavam, isso sim, nervosos. Philip estava sentado em uma cadeira baixa, a barriga para frente, recostado sobre os ombros, como se o óbvio desconforto de tal posição viesse incomodar os espectadores. Qual o problema, Phil? Perguntou Harden, achegando-se a ele. Você parece arrasado. Tive um dia muito duro, disse Philip taciturno. Você não é o único que trabalha tanto, disse a mãe. Quer dizer, de graça, né? Caramba, ele tá se demonstrando legitimamente preocupado com, acho que é o irmão, né? E a mãe já dá uma cutucada, né? Ela fala que você não é o único que trabalha tanto, disse a mãe. Outros também têm problemas, ainda que não sejam problemas de bilhões de dólares, problemas transcontinentais como os seus. Ora, pois é ótimo. Sempre achei que Philip devia encontrar algum interesse especificamente dele. Ótimo! Você gosta de ver seu irmão suando e perdendo a saúde assim? Então, de fato, é o irmão dele, né? Você se diverte com isso, não é? Sempre imaginei que sim. Ora, não, mãe. Quero apenas ajudar. Você não tem que ajudar. Não é obrigado a sentir nada por nenhum de nós. Harding nunca soubera o que seu irmão estava fazendo ou querendo fazer. Tinha encaminhado Philip para os estudos, mas ele nunca se decidira quanto a alguma aspiração específica. Havia algo errado, segundo os padrões de Harding, como um homem que não procura um emprego lucrativo, mas ele não pretendia impor a Philip os seus padrões. Ele podia sustentar o seu irmão sem sequer sentir a despesa. Deixamos que ele leve uma boa vida. Harding pensava durante anos que escolha sua carreira sem a sobrecarga da luta pela sobrevivência. O que você fez hoje, Phil? Perguntou pacientemente. Não interessaria a você. Caramba, de graça de novo. Interessa sim, por isso estou perguntando. Tive que visitar 20 pessoas daqui a Reddington e a Wilmington. Acho que é isso. Por que você teve que visitá-las? Para levantar dinheiro para os Amigos do Progresso Global. Harding nunca conseguia acompanhar ao certo as muitas organizações a que Philip pertencia e, muito menos, formar uma ideia clara de suas atividades. Ouvira Philip falar vagamente desta nos últimos 6 meses. Parecia se dedicar a conferências sobre psicologia, música folclórica e fazendas coletivas. Harding desprezava tais grupos e não via razão para maiores perguntas sobre eles. Ficou calado. Philip falou sem que lhe tivessem perguntado nada. Precisamos de $10.000 para um programa importantíssimo. Mas levantar dinheiro é um trabalho para mártires. Nunca resta mais nada de consciência social no povo. Ah, mas eu já ouvi essa história. Quando penso nos ricaços inchados... Quando penso nos... Vou de novo. Quando penso nos ricaços inchados que vi hoje, eles gastam mais de $10.000 em qualquer capricho, mas não consegui tirar nem 100 de cada um deles. E era tudo o que eu pedia. Não tem senso de moral, nem dever, nem de nada. De que está rindo? Harding estava parado diante dele, às gargalhadas. Era infantilmente espalhafatoso, avaliou Harding. De uma crueza tão nua, a instituição e o insulto, servidos ao mesmo tempo. Seria fácil esmagar Philip, devolvendo o insulto, pensou. O que seria mortal, porque estaria sendo dita uma verdade. Seria tão fácil que ele decidiu não responder. Engraçado, né? Porque o porquê que ele não devolveria o insulto, né? Porque eles insultam Harden, né, com mentiras. Portanto, aquilo ali não fere ele. Agora, se ele respondesse com uma verdade, aí feriria, porque ela é verdade. Né? Então, ele prefere se calar. E aí segue. Com certeza, o pobre diabo sabe que está nas minhas mãos, que pode ser facilmente ferido, que não preciso feri-lo, e não responder é a minha melhor atitude. Uma atitude da qual ele não tem como se livrar. Em que mundo infeliz ele vive, para se deixar apanhar assim tão grosseiramente? Ocorreu-lhe então
que ele poderia derrotar a infelicidade crônica de Philip pelo menos uma vez, lhe dar um prazeroso cheque, a gratificação inesperada de um desejo sem esperanças. Pensou a seguir. O que me importa a natureza do seu desejo? É um desejo sem esperanças. Pensou a seguir. O que me importa a natureza... Perdão, eu perdi a linha aqui, vamos de novo. Pensou a seguir. O que me importa a natureza do seu desejo? É um desejo dele. Como o metal, Harding, é meu. Vale para ele o que o metal vale para mim. Mas vamos vê-lo feliz pelo menos uma vez, e isso poderá lhe ensinar algo. Eu não digo que a felicidade é um agente de purificação. Hoje estou comemorando e posso deixar que ele participe também. Significará muito para ele e não me custará nada. Philip, disse sorrindo, telefone para a senhora Ives no meu escritório amanhã. Ela lhe dará o cheque de $10.000. Philip olhava para ele frio. Não havia choque nem prazer. Apenas um olhar vazio, vidrado. Ah, disse Philip e acrescentou, ficaremos muito gratos. Não havia qualquer emoção, nem sequer a da avareza, em sua voz. Harding não conseguia entender os próprios sentimentos. Era como se alguma coisa pesada e vazia entrasse em colapso dentro de si. E ele sentia ao mesmo tempo o peso e o vácuo. Sabia que era desapontamento que sentia. Não sabia por que a sensação era tão cinzenta e feia. É muita gentileza sua, Henry, disse Philip secamente. Estou surpreso. Não esperava isso de você. E por que ele sente isso, né? Por que primeiro ele queria ajudar, porque da mesma forma que ele se sente feliz com atingindo o objetivo dele, né, com metal, ele supôs que se o irmão dele atingisse o objetivo dele, que era juntar esses $10.000 para uma boa causa, ele ficaria tão feliz, né? E por que o irmão não fica feliz, e 2, porque ele não fica feliz com a resposta do irmão, apesar da resposta ser positiva nas frases, né, nas palavras, mas não nas ações. Então, começando do irmão. O irmão não se sente feliz porque aquilo não é, de fato, um objetivo para ele, no sentido de completar a existência. Né? A gente vê aqui que o metal, para o Harding, completa a existência dele. É aquilo para que eu vivo. Né? Lógico, dá dinheiro? Dá dinheiro, maravilha. Mas o dar dinheiro é a consequência. É um clichê, mas é a consequência daquilo que ele faz. O esforço que ele emprega é justamente porque ele entendeu que existe uma cadeia produtiva, ele entendeu que ele precisa ser produtivo para poder atingir o objetivo que ele quer, e ele conseguiu conquistar isso através de alguma coisa que ele vende, que no caso é o metal. Não sei se a gente, de novo, né, eu não lembro onde a gente está aqui no livro, se isso já passou, mas vai falar um pouquinho da história do Harding, e ele começou escavando na mina de metal, né? Ele começou lá na picareta, retirando metal, então ele era um mineiro. E aí ele foi ascendendo, ou seja, ele não teve as regalias que o irmão está tendo agora, né? Ele teve que fazer alguma coisa, né? Ele não podia se dar ao luxo de ficar parado, porque a existência dele, e literalmente, né, a existência dele dependia das ações dele. Se ele não fosse lá para a mina e não retirasse o metal, ele morreria de fome porque não teria o que comer. Ele precisava daquele dinheiro. Então, ele entendeu isso, né, que as pessoas, ou pelo menos a gente não vive, né, do que a gente gostaria, a gente não vive do que a gente tem necessidade de, né? A gente não vive disso. A gente vive do que a gente, ou por quanto a gente é útil para outra pessoa, né? Então, não basta você ter necessidades, e porque você tem necessidades, elas vão ter que ser atendidas porque sim, né? Porque são suas necessidades, não é assim que funciona. Então, a gente está inserido numa cadeia, né, numa cadeia que eu estou querendo dizer é de tipo elo, sabe? Então, a gente tem determinados elos e a gente tem que ser útil para alguma coisa. A partir do momento que você é útil para alguma coisa, então no caso do Harding aqui ele encontrou o metal, ele fazendo aquele metal, atendendo uma pessoa, ele está gerando o valor para aquela pessoa e logo ele vai ter o dinheiro daquele metal que ele produziu e que ele desenvolveu. Então é nesse sentido de cadeia, né?
de elo, de ligação, que eu quero dizer, que eu estou me referindo aqui. Então, a partir desse momento que ele entende isso e que ele produz, né, que ele gera valor para outra pessoa, aí ele consegue ter o dinheiro que é dele. E aí ele pensou, poxa, essa minha alegria, né, essa felicidade que eu tenho em ser útil, em desenvolver alguma coisa, em ver a minha marca no mundo, em fazer uma diferença, em olhar e falar, poxa, se eu não existisse, isso não seria como é. Né? Então, essa alegria de poder observar que você fez uma diferença no mundo é a que ele está sentindo, né? Voltando ali para casa e agora, nesse momento, ele fala, poxa, eu vou compartilhar isso com ele. Porque se eu, concluindo uma grande... um grande feito, que no caso é o desenvolvimento do metal, me sinto assim, ele concluindo o grande feito dele, que é, nesse caso, levantar esse dinheiro, nesse fundo de 10 mil dólares, ele vai se sentir igual eu estou me sentindo. E essa alegria que eu estou sentindo é muito grande, lógico, eu quero compartilhar com ele, quero que ele sinta também, e ele vai lá e dá esse dinheiro para ele. Mas, como não é aquilo pela qual ele vive, não é do irmão, né? Não é aquilo pelo qual ele vive, é simplesmente ele está fazendo aquilo porque ele está fazendo, porque ele não conseguiu fazer outra coisa, então ele não consegue ter esse prazer. Né? Logo, como ele não tem esse prazer, fica nítido para o Harden que ele não tem, né, esse prazer, que não é a mesma coisa, e aí quando ele observa que não é a mesma coisa, ele se entristece, porque, poxa, eu achei que pelo menos aí ele tinha se encontrado, independente se eu não gosto, né, porque ele fala isso, ele não gosta das pessoas com que o irmão tá se metendo ali e tal, mas independente se eu gosto ou não, o fato dele estar fazendo alguma coisa que brilha aos olhos, né, que complete a essência dele, que complete aquilo, parece que, poxa, eu nasci para isso, eu tô fazendo alguma coisa que tá fazendo alguma diferença. Independente se eu olho para o que o outro tá fazendo e falo, poxa, isso aí eu não gosto. Mas só de ele tem a grandeza, né, de observar e falar, poxa, ele tá se sentindo como eu tô me sentindo aqui. Ele tá completo lá como eu tô completo aqui. Então eu fico feliz por ele. Né? É muito nobre da parte do Harden, mas ele não tá. Né? E ele pode observar isso quando ele dá o dinheiro e a expressão do irmão dele deixa isso evidente. Certo? A gente vai parar por aqui. Página de número 51, certo? Uma boa ideia? A gente vai parar na página de número 51 e vai retomar na semana que vem, na página de número 52, tá bom? A gente está quase no final do capítulo, hein? Mas a 52 e a 53 a gente finaliza o capítulo 2 e inicia o capítulo 3, tá certo? Então, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau!